Inicialmente, é um prazer imenso contar com a presença de cada um de vocês nesse momento tão importante para nós no CT Smart, que é realmente um sonho realizado e que estamos apenas começando, né? Então a minha apresentação aqui eu vou tentar ser o mais rápido possível para tentar reaver esse tempo aí. Nós vamos começar com um filme bem rápido, institucional. Pode passar, por favor. A ideia era funcionar automaticamente, mas nós vamos. A equipe é boa lá do audiovisual. Vamos voltar aí para a apresentação. Bom, gente, para quem está aqui e ainda nunca teve esse contato com a definição do ICT, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente trabalha na interseção entre o poder público, entre as instituições educacionais, entre as empresas e indústrias. Então a gente apoia aqui o diálogo entre essas três entidades em prol do bem da sociedade e do meio ambiente. Então um pouco, o CT Smart nasce já com essa identidade de inovar, educar e pesquisar, por isso essa nossa identidade visual, com as três colmeias, sempre na busca dessa interseção para a gente desenvolver a sociedade. E a nossa missão é ser um instituto de excelência em tecnologia, mas sempre focando no desenvolvimento pleno do ser humano. A gente nasce com o principal objetivo de desenvolver o ser humano nas suas virtudes. Tá? O nosso foco, o nosso objetivo vai ser sempre olhar para o ser humano. A tecnologia, ela é ferramenta, ela é meio. E se a gente não pensar no ser humano, a tecnologia é capaz das piores coisas. Então, o nosso principal objetivo aqui, como instituto, como a nossa missão, é pensar nas virtudes humanas. As nossas áreas de atuação hoje estão sendo sempre a educação, a indústria, olhando para a área de energia, e aí tem os derivados, a área de energia de petróleo e gás, a gente olha também a área de saúde, a gente vê a área de transportes inteligentes, a gente está com foco em ciência de dados, na área de inteligência artificial, que a gente vai falar muito aqui nessa tarde. Então, rapidamente, por que nossa missão é propagar o conhecimento das virtudes humanas através da tecnologia? Na verdade, o CT Smart completa 10 anos hoje, mas ele nasce, a semente começa a ser plantada lá em 2011, 2012, que na Eletrobras são formadas duas turmas de 40 alunos na pós-graduação de gestão de inovação para o setor elétrico brasileiro. E eu fui formado ali, fui pós-graduado na Unicamp, uma ação do FRAD, que está aqui na frente. E ali eu comecei a ter o contato com a inovação. E no meu trabalho de final de curso na Unicamp, eu mostro a importância das virtudes para a inovação. Por quê? Porque inovar é superar o medo das pessoas do novo. Muitas vezes é fácil ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira, e quando você tem um desafio de mudar, um desafio de fazer diferente, o medo existe. Então eu mostro isso no meu TCC, que o risco de qualquer coisa que a gente faça na vida, ele é calculado por essa equação, a probabilidade de acontecer vezes a consequência caso aconteça, vezes o tamanho do meu medo para aquilo, dividido pelo otimismo. Então, se eu tenho um otimismo muito grande diante de uma situação,
Eu aceito e eu vou e faço. Eu corro aquele risco. Já o medo, ele é o descontrole, ele é a imaginação, ele é o sofrimento, ele é uma injustiça. Então, quando eu penso em tudo isso, eu diminuo o medo, aumentando o otimismo, assim reduzimos o risco. Mas como que a gente faz isso, né? Como que a gente diminui o medo para que a gente possa aumentar também o otimismo e assim diminuir o risco, né? A sensação desse risco, e aí colocar os nossos funcionários, os nossos colaboradores para fazer acontecer de verdade o que a empresa precisa, a mudança que a empresa precisa, né? Então, a gente precisa aumentar a gestão da inovação nas empresas, a gente precisa que essa equipe seja mais otimista, que ela esteja mais segura quanto ao sucesso da implementação de novos processos, né, na criação de novos produtos, né, na reestruturação organizacional, diante de tanta mudança. Então, a gente traz um pensamento, né, conheça e se desenvolva nas virtudes humanas, e o medo diante do novo reduzirá consideravelmente. E aí a gente traz sempre nesses 10 anos a reflexão das virtudes, né? A virtude, todo mundo aqui conhece certamente, né? São conceitos bem lá de trás, de Aristóteles, e a virtude ela está no meio. Então, se eu sou muito virtuoso, se eu sou pouco virtuoso, eu busco o meio. Então, a gente pode se desenvolver em dezenas de virtudes através do nosso esforço, mas todas elas nascem de 4 virtudes que nós chamamos de fundamentais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, todos que já foram e estão todos convidados a conhecer o nosso escritório, ali na Gávea Peixoto, vocês vão encontrar essa parede lá, com algumas das virtudes, e a principal delas é a prudência, né? A prudência, para se proceder com prudência, 3 condições são particularmente necessárias: deliberar com maturidade, decidir com sabedoria e executar com firmeza. Então aqui a gente tem alguns momentos na nossa história, eu vou passar bem rápido, tá? Vocês têm ali algumas dessas fotos ali fora, né, no telão que nós preparamos para vocês, foram visitas. Nós fomos no início, lá em 2018, no Parque Tecnológico São José dos Campos, eles vieram aqui em Niterói, né? Nós tivemos um momento lá em 2016, da primeira reunião para planejar a península da inovação em Niterói, e de lá para cá tantos avanços vêm acontecendo aqui no nosso município, em ciência e tecnologia, e eu fico muito feliz de ver todos os avanços que vêm acontecendo. A gente começa com o apoio total do CIBRE Brasil. O Dr. Josias Matos, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, mandou uma mensagem que a gente vai ler aqui. O Dr. Josias, como diretor da Eletrobras e presidente do CIBRE Brasil na época, nos deu total apoio para fundar o C3 Smart. Então, ali na foto a gente tem a presença, né, da Unilassale na figura do Igor e do irmão Jackson, ali no meio. E assim começa também a nossa história com esse livro patrocinado pelo CIBRE, A Virada Digital, que foi lançado em Brasília em dezembro de 2018. E no mesmo ano de 2018 eu faço a visita a Portugal. Ali eu conheço mais de 10 locais de inovação, levo as mensagens do C3 Smart para esses institutos de inovação. Começamos ali uma parceria com a Inesptec, o Centro de Tecnologia da Universidade de Porto, e visito outros institutos, né, de inovação lá em Portugal. E depois a gente, ao longo da nossa história, a gente faz algumas palestras, a gente escreve bastante em editais, a gente faz bastante parcerias, né, para R&D, e a gente percebe, né, a gente escreve até no edital da Encobra, lá na Europa, junto com a Inesptec. E o passo seguinte veio também o desenvolvimento do ERP do CIBRE Brasil. Nós desenvolvemos toda a parte de tecnologia, tudo no ERP para o terceiro setor. Até hoje o CIBRE usa o nosso sistema para criar sites de eventos,
para controlar a parte financeira e a parte administrativa. E hoje a gente tem um carro-chefe no CT Smart, que é o nosso produto, que vocês podem ver ali fora, que é o produto Maker, que nasce em 2020, provocado pelo nosso patrocinador que também é a Espia. A gente cria um material didático, a gente cria os livros em 2020 e em 2021 a gente começa a colocar nosso material Maker nas escolas, mas sempre trabalhando as virtudes humanas. Todos os livros do Maker, a gente não deixa aqui um projeto desse, um robozinho desse, não tenha uma história e essa história por trás. Ele entenda uma virtude, ele cresça numa virtude, desde a mais tenridade. A gente tem material aí do Day Kids para 3 aninhos e a gente termina na 2ª série do ensino médio. São 14 anos de livros, 14 anos em livros em português e 14 anos desses mesmos livros já escritos em inglês, traduzidos para a língua inglesa, porque tem muitas escolas em bilíngue que têm a oportunidade de aplicar o Maker em inglês, junto com o nosso material. Bom, uma outra ação muito importante, que a gente vai ter aí na continuidade na minha fala, o lançamento desse livro pelo organizador, pelo Frade, que foi o livro A História da Inovação, onde o CT Smart, a editora CT Smart, esse livro foi lançado pela editora CT Smart, e agora a versão em inglês recebe o patrocínio da Inove Hoje, que é uma empresa, um spin-off do ecossistema, que nasce para educar os professores. Então, a versão em inglês a gente tem também o patrocínio da Inove Hoje, e vai ser bem apresentado daqui a pouco para vocês, a versão dele em inglês. Vocês vão conhecer com mais detalhes esse livro, que já foi distribuído para mais de 1.600 pessoas pelo e-book, gratuito no nosso site, e já está até fora do Brasil, já foi entregue gratuitamente centenas de cópias para universidades e institutos federais. Então aqui são alguns momentos de lançamento de 2024, dessa versão em português. E aí, daqui a pouco a gente vai ter o lançamento da versão em inglês. Bom, o nosso organograma, ele começa na Assembleia Geral, né? A gente tem o Conselho Fiscal, a gente tem o Conselho Administrativo com 5 conselheiros titulares e 5 suplentes. A gente tem o Conselho Emérito, formado por 4 pessoas que realmente fizeram parte desses 10 anos e me apoiaram e muito para que a gente chegasse até aqui. A gente tem a diretoria executiva hoje, reformulada no ano passado. A gente tem um secretário executivo, e nas diretorias a gente tem uma diretoria de administração financeira, uma diretoria de educação e uma diretoria de pesquisa e desenvolvimento de novos negócios. Bom, o nosso conselho emérito, eu tenho 3 aqui presentes na minha frente, muito obrigado pela presença. E um deles, o Frade, eu vou apresentar para vocês aí, convidando para a mesa, a primeira mesa de debate. Então eu vou deixar para ali o mini currículo deles, apresentar eles melhor com mais detalhes daqui a pouco. O Raiman e o professor Aranha. E também nós temos a Lindália, que infelizmente não pôde estar aqui, mas ela deixou um vídeo para a gente. Eu vou pedir para ele passar ali para a gente uma mensagem da Lindália. Pode passar. Obrigado. Opa, aí está estacionado. Vamos tentar olhar de lado assim. Só virar de lado assim um pouquinho, que está tudo certo. A Melissa também vai ficar de lado. Ela foi muito bem. Vamos lá, faça assim. Bota o som e fala.
O ótimo é inimigo do bom. Aprendi muito isso, né? Então, coloca o som aí. E é uma emoção a gente ver nesses 10 anos a jornada incrível do CT Smart. No início, quando o Robson nos convidou, a mim, Raimar, Frade, Aranha, para fazer parte do conselho, a gente se perguntava, né, que conselhos de fato a gente pode fazer para que as tecnologias impactassem almas humanas. Então começamos com cidades inteligentes e hoje estamos criando pessoas inteligentes. Que bom ver essa jornada educativa, né, o quanto isso pode ajudar a transformar, não só com mais conhecimento, mas com valores, com novas estruturas de pensamento, de mentalidade, de quem pode de fato mudar o nosso país. Parabéns, CT Smart, e que venha mais 10 anos e que eu possa estar junto, aprendendo com vocês. A Lindária, desde o início com a gente, dando maior apoio. Então, ela é palestrante, empreendedora, né, consultora de inovação, conselheira da FINEP, conselheira da SET. Ela é influenciadora do MIT e anjo investidora da Gávea, né? Como diretora de inovação na Universidade de Estácio, criou um programa de pré-aceleração exclusivo para empreendedores que desenvolveu 60 startups, captando mais de 2 milhões de investimentos e vencendo o prêmio Bismarck Awards 2015, de melhor acelerador. Selecionado em 2010 como líder mundial em empreendedorismo e inovação para executivos da Singularity University Silicon Valley, NASA. A gente não caminha sozinho. A história do CT Smart, né, não existiria sem essas pessoas, sem tantas pessoas que passaram nesses 10 anos. Eu só sirvo, né, o dia de boa vontade, né, a partir de um estudo, a partir de uma missão de levar as virtudes humanas, mas na verdade a gente não faz nada sozinho. E ter essas pessoas com a gente é a certeza de que a gente só está começando. São só os primeiros 10 anos. Muitos virão ainda. Vai? Voltamos para a apresentação? Só não está aí. Bom, o nosso conselho administrativo segue o modelo do MIT RIP, ou seja, um ambiente inovador precisa olhar, precisa ter empreendedores, capital de risco, empresas, governo e universidade. Quando a gente envolve esses agentes, a gente consegue criar um ambiente inovador. E no CT Smart, a gente tem hoje, né, como empreendedor e conselheiro, Ricardo Iori, que não pôde estar aqui, o Paulo Espanha, que agradeço, meu amigo, a presença, o Vitor e o Guilherme. O Guilherme já trocou mensagens comigo, está tudo bem, mas ele mora em Dubai e não conseguiria vir, mas está tudo bem com ele, a família dele lá. O Vitor também foi para Santa Catarina. A Melissa, a Fernanda, a Melissa hoje, ela está no IDP e não pôde estar aqui também com a gente. E a Fernanda na Eletrobras, a Juliana Benício, né, a secretária atual hoje de Niterói, a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, e a Lucimar, que é a sua assessora, e a Yara Machado e o Rafael, que são a Yara é diretora da Rede Nacional de Pesquisa da RNT, e o Rafael trabalha também na RNT. Então, pela RNT, a gente tem acesso também às universidades. Então, o nosso conselho hoje, né, com as fotos de todo mundo, né, os cargos, as empresas, onde cada um participa, e alguém liga. Consegue colocar a Melissa, o vídeo da Melissa? Eu sou Melissa Fernandes, sou gerente de tecnologia e inovação no IBPenha
E esse ano, né, finalzinho do ano passado, recebi a missão de me juntar a esse grupo super bacana e totalmente voltado para as discussões tecnológicas que é o CT Smart. Eu gostaria já de iniciar a minha fala agradecendo a presença de todos nesse momento tão especial do CT Smart, mas também peço desculpas por não estar aí presente fisicamente, mas em função de um compromisso de trabalho de última hora que eu não pude recusar e eu precisei me ausentar do evento, mas eu tenho certeza que estarei super bem representada pelo Raimon Bonner-Wieland, que foi meu gerente já aqui no MVP, e a gente hoje tem, né, a oportunidade de trabalhar realmente conjunto no programa NAB, que provavelmente vai comentar aí no painel que vocês vão assistir mais tarde, mas também tem representantes meus aí, que são grandes colegas de trabalho, como o Tigre, como a Raquel e a Daniela. Então, acho que vocês vão ver um painel, né, onde a gente montou em conjunto e vai ser muito bacana para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o mundo da pesquisa, desenvolvimento e inovação da indústria de óleo e gás. Bom, o material que vocês vão assistir ao longo da programação de hoje traz uma visão da atuação do CT Smart como Instituto de Ciência e Tecnologia, que é comprometido com a inovação de conhecimento e inovação aplicada, principalmente nas áreas de energia, indústria e educação, com foco crescente em ciências de dados. Mais do que isso, o CT Smart reforça, né, o direcionamento de ampliar iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sempre conectando diferentes atores do ecossistema. E nesse contexto, iniciativas como as conduzidas pelo IBP, que é o instituto ao qual eu trabalho, em parceria com o CT Smart, tem a tendência de cada vez mais fortalecer, né, e a partir daí gerar uma articulação muito grande entre as empresas do setor e empresas de outros setores também, startups, instituições de pesquisa, desenvolvimento e universidades. E tudo isso seguindo um caminho para a gente potencializar ainda mais os esforços de uma forma integrada e com uma agenda conjunta, e assim mobilizando todo o ecossistema de tecnologia e inovação que a gente possui hoje no Brasil. A gente acredita muito nessa convergência e nas oportunidades que a gente pode gerar por meio da cooperação, da colaboração entre os diferentes atores do ecossistema de tecnologia e inovação, seja na nossa indústria de óleo e gás ou das outras indústrias que podem conversar transversalmente. Bom, eu já vou deixando vocês agora com esse evento presencial e ao final um super coquetel, mas eu agradeço novamente a participação de todos, desejo um excelente evento, que as discussões sejam produtivas e que a gente possa junto, cada vez mais caminhar no trilho da inovação. Muito obrigada e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Também como conselheira, a Melissa está como a presidente, né, do nosso conselho, e o professor Yogi também participa, né, como eu mostrei para vocês ali, do nosso conselho também deixa uma mensagem para a gente. Faz favor, uma, você pegou. Professor Ricardo Yogi, cofundador da Blue Rock e conselheiro do CT Smart. Com muita satisfação e envio essa mensagem para registrar esse momento importante dentro do CT Smart, alcançando seus 10 anos de existência, colaborando ativamente para o desenvolvimento do ecossistema regional através das suas soluções, da disseminação de conhecimento, como é o caso do livro A História da Inovação do Brasil, e também podendo colocar aqui a minha congratulação com todo o time do CT Smart, que muito orgulho tem desempenhado um incansável trabalho para poder contribuir no fortalecimento das instituições que apoiam a ciência, a tecnologia e a inovação. Sabemos os desafios, porém enxergamos um futuro brilhante nos próximos 10 anos do CT Smart, contribuindo cada vez mais para que a inovação possa desenvolver desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional e contribuir numa perspectiva de futuro que todos nós queremos, olhando para a prosperidade
que a inovação pode propiciar. Então, deixo aqui meus votos e parabéns, agradecendo todas as autoridades presentes ao evento por estar prestigiando essa iniciativa e também aos atores do ecossistema que estão presentes nesse evento. Grande abraço e espero revê-los brevemente. Então, os novos conselheiros, no ano passado nós tivemos uma mudança dos conselheiros administrativos e uma nova realidade para o CT Smart. Esse é um momento muito especial para a gente. A gente quer realmente marcar os novos 10 anos. A gente quer pensar o futuro. A gente quer crescer com Niterói. A gente quer crescer com o Rio. A gente quer levar ao país uma tecnologia, mas uma tecnologia pensada no desenvolvimento humano. E aí, no ano passado, nós também trouxemos pessoas novas para a nova diretoria executiva. E alguns não puderam estar aqui hoje devido ao horário da tarde comercial. A presença de todos aqui é muito importante. O dia a dia ali, estamos mais próximos, o Rachad, o Boss, o Alan, o Felipe, a Juliana, a gente está ali no dia a dia, no escritório, e as coisas acontecem com pessoas mais distantes. Uma que chegou agora aqui, Fernando, que está comigo desde a Eletrobras, mas tem um que vem de Belo Horizonte, né, Anuar? Então, o Anuar que é dono da Eletrogate. Se alguém compra eletrônico hoje no país, tem 2 empresas, 3, e ele é dono de uma delas e faz um trabalho espetacular lá em Belo Horizonte e veio prestigiar. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, Amado, por você estar aqui com a gente. E alguns não puderam vir, mas essa diretoria também está fazendo a diferença e vai fazer muita diferença nos próximos anos, para que a gente possa consolidar ainda mais o CT Smart. Para finalizar, para a gente passar para o segundo momento, o lançamento do livro, eu quero mostrar para vocês o que é o CT Smart hoje, né? Depois de muitos conselhos, né? Depois de muitos conselhos dos meus conselheiros, seméritos e conselheiros administrativos, nós chegamos nessa imagem, e essa imagem reflete muito o que é hoje, o que a gente chama de ecossistema, né? Que o CT Smart, como uma ICT, o CT Smart produz, através da pesquisa e do desenvolvimento em inteligência artificial, em ciência de dados, vai produzir novos produtos, novos processos para as áreas de energia, indústria e educação. Só que aqui, a gente já está começando, porque tem um ator novo aqui em Niterói, que não é tão novo assim, que eu venho acompanhando há alguns anos, um pouco distante, mas com muito orgulho, que eu vi nascendo já também em Niterói, que vocês têm ali também nos estandes ali para vocês conhecerem mais, que é o Aldeia Tech. É um orgulho meu, um prazer meu ser também um associado com o CT Smart, um associado com a Aldeia Tech, que também é um Instituto de Ciência e Tecnologia em Niterói, e que não existe como a gente pensar em qualquer tipo de concorrência. Não somos concorrentes, sim complementares. E isso vai fazer com que a gente cresça, que a gente desenvolva Niterói, tá? Produzindo, trazendo novos produtos, novos serviços, novos processos, e dessa inovação a gente vai criar novas spin-offs, startups, para que possam ainda dar mais emprego, gerar mais emprego para a nossa cidade. Então, o que acontece aqui nessa imagem? Hoje, o nosso ecossistema a gente já tem. A Inove hoje nasceu em 2022 para treinar professores das escolas de nível básico. Nós começamos colocando material de maker nas escolas em 2021 e descobrimos uma dificuldade que era o próprio professor aplicar aquele conhecimento. E ali nasceu a Inove hoje, que treina os professores
e coloca também qualquer produto inovador que o CT Smart produzir para a educação, coloca nas escolas. A Vital é uma empresa de um dos nossos diretores executivos, também de Belo Horizonte, que é o Felipe Vitoriano, que não pôde estar aqui, mas a Vital, ela produz soluções de IoT para indústrias, e já é uma realidade faturando mais de 3 milhões de reais por ano. Então, já está com a gente aqui. E lá no canto, as empresas de suporte, que a gente tem a Inove Rede, que também tem um stand ali para vocês conhecerem. A Inove Rede é uma empresa de suporte para fornecer serviços administrativos de marketing digital. Ela possui também, lá na Gavião Peixoto, um estúdio de gravação de podcast para ajudar as empresas no marketing digital. E assim a gente constrói um ecossistema que, através de consórcios com essas empresas ou empresas externas que possam aparecer, a gente construir, fechar consórcios e inscrever em editais. Estamos passando por um edital agora na FAPERJ, exatamente nesse modelo, criando consórcio com várias empresas para fazer para submeter o edital da FAPERJ. Tivemos um retorno da FAPERJ hoje, para que a gente possa fazer um projeto social dentro da vacina, colocando um laboratório maker, que eu tenho certeza que vai ser dito aqui com mais propriedade pelo professor Aranha, mas estamos trabalhando juntos com mais de 5 empresas para buscar R$1 milhão para colocar um laboratório dentro da vacina, para desenvolver os jogos da vacina. Então, o CT Smart tem essa vocação social, sempre teve, e é um orgulho poder estar participando desse projeto, escrevendo esse edital, aprendendo bastante, que eu digo Robson, né, Charles? Aprendendo bastante, e foi um grande exemplo do que essa imagem aqui mostra. Criar um consórcio, escrever em editais e fazer a inovação acontecer. Ok? Gente, obrigado. Vamos continuar com o nosso horário, com o nosso evento. Próximo é o lançamento do livro. E depois do lançamento do livro a gente começa com as mesas de debate. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Então eu vou passar o bastão para a pessoa que, quando eu falo isso, ele fala, não, nem tanto, mas é verdade, ele é o culpado da gente estar aqui hoje. Um dia, em 2015, eu lembro bem, em julho de 2015, eu fui na sala dele, ele era meu supervisor, lá na Eletrobras, e eu falei assim, Frade, eu quero criar um ICT. E aí ele falou para mim, quer mesmo? Então vamos ali na hora do almoço, na sala de uma pessoa, que eu vou te apresentar uma pessoa. Fomos lá no IDP, na sala do diretor do IDP, que era o Raiman. E o Raiman, um mês depois, estava aqui da Barra, na época. Ele veio na Unilassalle para fazer a nossa primeira reunião na Unilassalle. E dali foram reuniões mensais até a fundação do CT Smart, 19 de março de 2016. Então, não tem jeito, Frade. Vem para cá, apresenta esse livro, porque esse livro realmente é um produto que foi um sonho seu. Você falava várias vezes, falou várias vezes comigo, e ao aposentar você fez isso acontecer. E mostra para as pessoas, e vamos lançar aí a versão em inglês desse grande produto. Eu acho que tem mais uma cadeira, pode ter mais 3 cadeiras. Mas você só quer mais uma? Se tiver 2 aí tá legal. 2? Então, vamos conseguir mais uma cadeira aqui, por favor. Eu vou pedir pro Raiman e pro Bocley, né? São coautores do livro aí. A Cláudia que vinha acabou de me dizer que ela não conseguiu chegar aqui a tempo, então pedi que eles pudessem ficar aqui. Eles são também culpados por isso, né? E a gente está colocando o nome das pessoas que estão juntas aqui. Vou fazer uma pequena apresentação aqui, não vou roubar muito tempo. Vai lá ver, Cadê? Pode subir aqui. Robson, quanto tempo a gente tem? A gente já está atrasado, mas tudo bem, vai lá. Sim, a apresentação é longa, mas eu vou passar correndo, porque eu vou passar
passar rapidamente. Bom, boa tarde a todas e todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, junto com o Rainer, com o Boclin, Ricardo Boclin aqui. Nós fizemos um projeto aqui em 2000, começou em 2022, digamos assim, e aí ele se consolidou em 2024, né, que é esse livro aqui. Eu vou rapidamente fazer um resumo aqui, porque a gente já está um pouco atrasado aqui. Na verdade, assim, hoje a gente está lançando uma versão em inglês do livro, né? Essa aqui, então, a gente lançou em 2024, né? Coincidentemente, no evento do IBP, lá com o Raima, o Rita estava lá, a Melissa, todo mundo lá dentro do evento aqui no Porto Maravilha, né? E agora estamos aqui dentro do City Smart lançando pela primeira vez o livro na versão em inglês, tá? Essa versão em inglês, né? Está aqui para vocês, né? Ali estão todos os autores, daqui a pouco eu falo rapidamente deles. E esse livro ele é gratuito tanto em português quanto em inglês. A gente acertou com eles, né, que escreveram o livro, que ninguém ia cobrar para vender o livro. Claro, se alguém quiser comprar, a editora City Smart ela vai vender, vai produzir, vai vender, mas não é esse o objetivo, que todo mundo possa ter acesso gratuitamente ao livro. Tá? E aí, assim, só para contar, vou olhar para ela aqui, só para não esticar muito. A motivação é que a gente passou o tempo todo mexendo com inovação e descobriu que não tinha um livro que pudesse contar essa história aí, desde a época do Império, com muitas opiniões. Não é a opinião do Frade, nem do Raima, nem do Boclin sozinho. Então tem muita gente contando essa história. Então a gente foi atrás disso, fez toda uma contextualização, né, procurou isso aí se tinha, contatou as pessoas, selecionou, conversou, e aí a gente começou a trabalhar o livro, e depois a gente conseguiu 4 patrocinadores para a versão em português, que é a VEG, a Cisco e Inteligência para Innovation e Itaipu, e aí na versão em inglês, além da VEG, que patrocinou de novo, tem também o i9, que são patrocinadores da versão em inglês, né? Então, um pouco da história, né? Não vou passar porque é muito longo, mas aqui, só para vocês terem uma ideia, começou em agosto de 22, né? Rodou o ano todo, começou o trabalho de várias reuniões, né? Depois a gente, em setembro de 24, a gente lançou o livro em inglês, depois de ter todos os capítulos prontos, revisados, fizemos um site também. E aí agora, ano passado, a gente começou a tradução para o inglês, né? Contratamos uma tradutora. Depois a gente fechou o patrocínio, a capa, e agora a gente, semana passada, lançou pelo LinkedIn, né? E agora, hoje a gente está lançando aqui oficialmente a versão em inglês do livro. Tá? Então, esse para nós é uma honra. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o livro tem várias perspectivas, né? O foco é a inovação, tem vários casos de sucesso. E aí, na maioria dos capítulos, os autores eles têm sugestões, recomendações, oportunidade de melhoria do sistema de inovação brasileiro, né? E também a gente fala muito dos centros de inovação. Né? Esses aqui são os autores, né? Para cada um deles, vocês devem conhecer, são pessoas muito respeitadas, então assim, dentro de cada área, então assim, na média, são 3 por cada capítulo, mas tem capítulo com 4, com 2, então esses são os autores são da indústria, da academia, do governo, das associações de vários locais. Então, esses são todos os autores que participaram do livro aí, né? Aqui nós temos o Ricardo Boclin, daqui da própria Teclau, e o Raima, que participou aqui da questão recursos humanos para inovação, tá? Junto com o Jorge e o Rafael Navarro. E tem muitos, a Cláudia que estava aqui, ela participou de meio ambiente social e governança, né? Rolando por estar aqui. Só para vocês terem uma ideia, aqui, onde eles estão situados, no Brasil praticamente todo, tem uma pessoa nos Estados Unidos aí, né? Então a gente vai ter um lançamento nos Estados Unidos no dia 11 de abril também, lá na MIT, uma das autoras, coautoras está lá nos Estados Unidos, trabalhando na MIT, lá tem um lançamento lá nos Estados Unidos no mês que vem. Aqui nos investimentos, eu vou passar rapidamente, só porque tem muita coisa que a gente fez. Esses são os casos de sucesso que aparecem no livro, né? Para cada um tem uma história interessante, né? Então aqui tem o programa da Petrobras, tem o Ericsson, tem a Embrapi, tem o Instituto Parktech, a Bosch, o CPQD e assim por diante.
E aqui sugestões e recomendações, quem pegar o livro vai ler isso lá, né? Então tem muita coisa para ser feita, né? A gente não é o dono da verdade, mas todos eles, né, os autores, identificaram muitas lacunas que podem ser melhoradas na nossa legislação, na nossa ação aí, né? Dentro desse conjunto, então tem várias aí, né? Formação profissional é uma coisa que todo mundo praticamente falou, né? Tem essas plataformas. Também os direitos patrimoniais dele, todo mundo também abriu mão disso aí, então todos eles abriram mão para que o livro não tivesse receita, né? Então toda a receita é reinvestida, né? Uma parte da receita que foi gerada para a venda de algum livro, a gente usou na edição em inglês, então assim, não foi feito para ganhar dinheiro, digamos assim, então foi feito para divulgar a história da inovação do país. Esses são os patrocinadores, né, que eu falei um pouco. Os 4 da ponta são da edição em inglês e a VEG e a Inove hoje são da versão, os 4 são em português e o Inove hoje e a VEG são da versão em inglês. Né? E aí nós temos vários lançamentos, eu tenho algumas fotos aqui, isso aqui foi no pré-lançamento da conferência da Ambiente, tinha muita gente aí, tá? O Raio, por exemplo, está lá, o Ioga, tinha muita gente lá. Teve um lançamento no site aqui, no dia 19 de setembro de 24, um lançamento exatamente no Rio Oil and Gas, né? O Rainer conseguiu lá com a Melissa, nós tivemos um lançamento oficial. Depois em Portugal, Universidade do Porto, em Coimbra também. Tivemos o lançamento de Moçambique, Angola e representantes da ONU lá, a Shirley, a Beth e a Ana estavam lá. BH, lá junto com o pessoal da fundação lá de Belo Horizonte, tem várias coincidentemente lá em Belo Horizonte só tinha coautoras mulheres, olha essa coincidência, então elas participaram todas do lançamento lá. Em Camboriú, então está o Raima Ioga também, o professor Juan lá também do antigo parque da União Oeste, então dentro do 12º Peripétuo. Tivemos em Campinas, né, dentro do evento lá do Fortec, lançamento também lá, várias pessoas participaram lá. Tivemos na VEG, a VEG é interessante, ela além de patrocinar o livro, ela deu um exemplar para cada gerente dela do Brasil. Então, ela ficou com 200 livros, ela deu um para cada um e fez um evento com todos eles lá. E nós fomos lá para apresentar a história lá, para que eles pudessem conhecer mais. Então, esse aqui é o Sebastião Nau, é o gerente de P&D e inovação da VEG, e é o nosso parceiro aí também. Ele fez uma ação de sensibilização com as pessoas, os gerentes da VEG lá, os líderes, né? Tivemos em São Paulo também, no ISPN também, que vários autores estavam lá. Tivemos em Porto Alegre, dentro do centro de Itapuc lá, né? Tivemos em Foz do Iguaçu, dentro do evento do Itaipu Parktec, né, chamado de Iguaçu Nova, e várias entregas. Teve de Lisboa, teve da Fundação Bruno Caixa da Itália, teve da Universidade da Caixa. Teve um lançamento no início de dezembro, em São José dos Campos, dentro da conferência da Androtec, né? Tinha muita gente, muitos autores estavam lá. E hoje é o lançamento aqui, essa versão em inglês do livro, né? Dentro do evento de 10 anos do CTI, então o primeiro lançamento que a gente tem aqui. Né? Eu coordenei o livro, né? Então assim, meu papel foi cuidar das pessoas para que fizessem um bom trabalho, né? Então eu acho que eles fizeram um excelente trabalho e a gente tem toda uma história aí em relação à inovação. Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês e deixar meus 2 coautores aqui à disposição para falar um pouquinho aí. 2 minutos, né, 3 minutos eles podem falar, né? Então, eu vou pedir para o Bocli e para o Raro, primeiro você, depois. Obrigado, Flávio. Em primeiro lugar, Flávio, eu queria agradecer ao Crismart, a todos os patrocinadores por ter tornado esse sonho realidade, né? E também a sua capacidade de organização, né? Porque coordenar o trabalho de 47 autores, né? Para cumprir prazos, eu sei que a gente furou os prazos, né? Mas para cumprir os prazos e trazer, né? E também trazer vários autores distintos, né? Porque meu tema, por exemplo, não está voltado exclusivamente para a inovação, né, que é o tema de propriedade intelectual. E a gente tomou um cuidado para não se tornar algo assim chato, né, porque não ser algo muito juridiquês e ser algo mais envolvido com o dia a dia da inovação, né, para os cuidados que tem que ter com a inovação
e além de proteger a inovação, né? E além disso tomar um cuidado porque o livro ele vai continuar, né? E as leis mudam constantemente, né? Então a gente tomou cuidado para colocar um ensinamento ali mais voltado à prática, sem focar muito em artigo de lei. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser trocar ideias, eu estou à disposição, tá? Depois de ler o artigo, o capítulo 15 do livro, que foi escrito por mim junto com a Ineida Verbali e com a Patrícia Gestic, que é uma das patrocinadoras também. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade aí aos entusiasmados que a gente está aqui hoje fazendo esse lançamento do livro na sua versão em inglês e dizer para vocês que o Frade é um verdadeiro campeão, porque reunir essas pessoas, né, um conjunto de cabeças completamente diferentes umas das outras, não foi uma tarefa fácil. E uma das coisas muito interessantes que, pelo menos assim, eu traria para vocês, da razão de poder ler essa história do Brasil, né, da inovação no Brasil, é que o livro ele foi escrito por pessoas completamente independentes dos sistemas, né, embora tenham sido participantes desse sistema. Né? Então, eu diria para vocês, puxando aqui um exemplo do Jorge Guimarães, que foi da CAPES, que foi da Embrapi, né? Mas que já fora desse sistema ele teve uma visão muito própria de como que aquilo aconteceu, como acontece, né? Sem ter, digamos assim, aquela responsabilidade em função da sua posição institucional. Então, de uma forma em geral, as pessoas que escreveram esse livro são pessoas que já estavam dentro dessa condição, né? E isso trouxe, digamos, uma série de questões muito valiosas para dentro do livro, as afirmações que foram feitas dentro do livro. O meu capítulo, junto com Jorge Guimarães, ele trata da formação de recursos humanos voltado para a questão da inovação, do desenvolvimento tecnológico. E eu então tive a oportunidade de escrever a respeito do Programa de Recursos Humanos, do MP, do setor petróleo e gás, um programa muito conhecido e que vem passando, já está chegando aos 30 anos de idade, passando diversos governos dentro da Agência Nacional do Petróleo, diversas diretorias, e continua sendo um programa campeão. Né? Então eu tive a oportunidade de escrever, que foi justamente o programa que eu vivenciei durante muitos anos. É isso aí. Leiam, está à disposição lá no site do livro. Quem quiser baixar, pode baixar à vontade. Tá? E esse aí é o nosso objetivo de divulgar bastante. Obrigado. Obrigado, Manara. Fica só, eu agradeço aqui os dois, né? Fica assim, se você ler o QR Code que está aqui, né, você pode baixar tanto a versão em português quanto em inglês. Né? Então hoje as duas estão disponíveis para download aí, tem a versão em PDF e tem a versão em EPUB, que é para o Kindle aí, tá bom? Então, Robson, por nós era isso aqui, eu agradeço muito aí. Eu até brinco com eles, né? Os problemas eu guardei no coração, né? O importante é que a coisa aconteceu, né? Problemas a gente, como eu falei para o Robson, a gente resolveu, a gente esquece aqui, o importante é o resultado do trabalho que a gente colocou aí na cama. Muito obrigado então, pela oportunidade.